nos encaminhando para o final dos nossos trabalhos. Convidamos para falar sobre o futuro das contratações públicas no Brasil a professora titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutora Odete Medawar. Acelera lá. Acompanhada do presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Sidney Beraldo. Convidamos também para fazer parte da mesa o secretário-diretor-geral, Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Com a palavra, Dr. Beraldo. Bom, primeiro, mais uma vez, um prazer, né, estar aqui. Já tive a oportunidade de estar aqui de manhã, participando da abertura desse evento. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco aí pela internet e, realmente, confesso a vocês que estou bastante satisfeito com o que nós vimos hoje aqui, de todas as apresentações. Tenho a certeza que conseguimos transmitir e reunir informações bastante importantes, preciosas, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu agradeço muito a presença da professora doutora Odete Medawar, que nos honra mais uma vez aqui com a sua presença. Ela que é bacharel, mestre e doutora em Direito da Universidade de São Paulo, atualmente é professora titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de Direito, com ênfase no Direito Administrativo, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Administrativo, Direito Ambiental, Administração Pública, Direito Urbanístico e Contrato Administrativo. Então, sem dúvida, reúne aí bastante experiência. Quero agradecer também o doutor Sérgio, não é, que nos honra aqui, o nosso diretor-geral, e passo a palavra à doutora Odete. Gostaria de registrar inicialmente a minha satisfação de estar aqui neste importante órgão, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, agradecendo o convite que me foi formulado, e agradeço na pessoa do presidente, doutor Sidney Beraldo, com quem já tínhamos compartilhado um programa na TV Cultura, com muita honra para mim. E também cumprimento o tribunal por ter organizado este seminário de Direito Administrativo com temas muito atuais, focados nas contratações públicas. Eu dirijo minha saudação a todos aqui e encontro dois integrantes do meu grupo de estudos, o Fábio e o Vitor Monteiro, e que, inclusive, já devem ter ouvido alguma coisa do que eu vou mencionar aqui para todos. Eu também não sei se sobrou alguma coisa para eu poder expor. Espero que tenha sobrado, porque os temas todos muito atuais, todos muito instigantes, pelo que eu li da programação, e me ficou mencionar a respeito do futuro das contratações públicas. Será que nós podemos falar de futuro das contratações públicas aqui no Brasil? Existe isso ou não existe? Ou nós estamos presos num quadro que não teria futuro, não é? E se nós pensarmos, então, às vezes, num cenário do qual nós não gostamos de mencionar, que seria alguma coisa ligada à corrupção, mas esse é um lado que não é, acredito, o que seria predominante, não é? Porque, se nós pensarmos o quanto de contratos, quantas licitações são feitas no Brasil inteiro,
eu não gosto muito de raciocinar pelo negativo. Então, vamos fixar alguns pontos e pensar, no fim, o que podemos falar a respeito de futuro das contratações públicas, deixando de lado um pouco a parte mais obscura, não é? Que eu não acho que seja o predominante, embora apareça com mais vigor no noticiário da imprensa, mas eu não creio que seja o lado predominante, inclusive em função da conversa que nós tivemos agora há pouco a respeito das contratações nos municípios aqui de São Paulo. Assim, uma pequena linha evolutiva dos contratos administrativos. Então, nós tivemos ainda, no âmbito do Estado liberal, o Conselho de Estado francês fixando elementos do tratamento clássico dos contratos administrativos, centrado nas chamadas cláusulas exorbitantes, para separar o contrato celebrado pela administração pública do contrato celebrado entre particulares. E isto foi uma quebra de uma resistência à figura do contrato administrativo. Então, havia uma linha muito forte, sobretudo encabeçada pelo alemão Otto Meyer, ainda, vamos dizer assim, no século XIX, fins do século XIX, dizendo que a administração não poderia celebrar contrato, porque ela tinha que atender o interesse público não poderia, então, ser objeto de alguma coisa que se contrata. Então, o interesse público só se realizaria mediante atos administrativos. Então, houve uma resistência, na Alemanha, sobretudo, e na Itália, há uma concepção de contrato administrativo. A administração não pode contratar. Mas esta concepção não figurou. Não figurou para sempre. Se firmou a ideia de que a administração pode contratar e que pode existir contrato administrativo. Isso é que é tratado pelo Conselho de Estado francês, que vai trazer uma moldura do que seria um contrato administrativo clássico, vamos dizer assim, caracterizado, sobretudo, pelas chamadas cláusulas exorbitantes, que fugiriam às cláusulas que existem entre os contratos celebrados com particulares. Quer dizer, cláusulas que, na ocasião, se dizia que diferiam dos contratos celebrados entre particulares. Muito bem. Depois, o que nós tivemos? Nós tivemos um prosseguimento de uso dos contratos administrativos pela administração pública, inclusive com um início de críticas à concepção clássica, sobretudo de diferença de situação entre o particular contratado e a administração contratante. Começaram a surgir ideias de que, na verdade, o particular seria um colaborador. Muitas vezes ele fez investimentos altos e deveria ser considerado, então, um colaborador, uma pessoa que está atuando também na realização do interesse público junto com a administração. Então, alguns itens das chamadas cláusulas exorbitantes foram recebendo críticas a partir da década de 70 do século passado. Agora, a visão do contratado como um colaborador da administração já estava num trabalho da década de 50, que ficou muito famoso, que era o Tratado de Contratos Administrativos do francês Lobadère. Então, ele já tinha essa visão
do contratado como um colaborador da administração pública. Bom, a partir da década de 80 do século XX, ao lado dos contratos clássicos do direito administrativo, obra, prestação de serviços, concessão de serviço público e contrato de compras, começaram a surgir contratos que fugiam dessa caracterização. Houve um florescimento de novos tipos de contratos, que, por suas características, não se enquadravam, então, nesse tipo clássico. Então, novas figuras contratuais foram surgindo à medida que a administração passava a utilizar com mais frequência da figura dos contratos administrativos. Então, o que passou a haver? Passou a haver acordos entre a administração e grupos ou entidades representativas de interesses. Passou a haver uma atuação administrativa para propiciar acordos ou para realizar, inclusive, acordos entre entes administrativos, chamados contratos interadministrativos. E surgiu uma discussão no sentido de todos esses contratos novos, que não se enquadravam nos clássicos, se poderia se colocar essas figuras novas como sendo contratos. Então, surgiu uma discussão de que essas figuras não seriam contratos, seriam alguma outra coisa. Mas acabou, inclusive por força de decisões de tribunais, se firmando a linha de que todos esses acordos, esses contratos diferentes, que não se colocavam como os contratos antigos e que nos quais as cláusulas exorbitantes não tinham muito a ver. Por exemplo, se você faz um consórcio entre entes federativos, como que você vai aplicar sanções? Como você vai rescindir unilateralmente? Como você vai fazer modificação unilateral do contrato? Não combina. Né? Não combina. Como uma entidade federativa vai aplicar sanções a outra entidade federativa? Então, começou-se, então, a discutir, mas são contratos, não são contratos? Se não se enquadram no modelo clássico, como pode ser considerados contratos? Então, depois, houve decisões de tribunais, houve linhas doutrinárias que colocaram tudo isso dentro de um chamado módulo contratual ou num chamado módulo convencional, como diz o professor Fernando Menezes, que esteve aqui também falando sobre contratos. A partir da década de 90, se ampliou o uso de contratos pela administração pública. Por quê? Mudou o Estado, mudou a administração, houve evolução, os tempos mudaram. E o que passou a haver? Passou a haver algumas expressões para retratar esta ampliação do uso dos contratos pela administração pública. Assim, governo por contrato. Então, uma obra de 1999, do francês Godin, se chama Governar por contrato. O que isso significa? Que houve, vamos dizer assim, um certo apagar do ato administrativo e um ressurgir com força do contrato administrativo. Outras expressões: direito administrativo cooperativo, direito administrativo pactualista, administração por contratos, contratualização das políticas públicas, Estado contratual. Então, essas expressões vieram, então, expressar, significar o uso
muito forte da figura dos contratos administrativos. O francês Auby já se referiu, nesta ocasião, à teoria dos contratos administrativos exposta a grandes mutações. Então, a teoria também, à medida que a administração foi utilizando contratos em diferentes moldes, em novas figuras, a teoria dos contratos administrativos também foi se alterando. No Brasil, nós também vimos o surgimento de figuras novas. Então, nós vimos a expansão de convênios e consórcios, nós vimos os contratos de gestão, que estão previstos na Constituição Federal sem o nome, né? A Lei de Interesses Difusos e de Ação Civil Pública menciona o compromisso de ajustamento de conduta, que é um contrato. A Lei da Concorrência antiga já mencionava o compromisso de cessação de conduta, que está abrigado pela nova lei de 2011, no artigo 85. E isto apareceu, então, ao lado dos contratos clássicos. Bom, no século XXI, alargou-se, então, a discussão sobre os elementos da concepção antiga. Então, o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto tece críticas às cláusulas exorbitantes. E o mesmo acontece com o professor Floriano, que também esteve aqui, de Azevedo Marques, que mencionou a maldição do regime único dos contratos administrativos. E uma crítica similar é feita também no livro, que é excelente, recomendo a todos, do professor Fernando Dias Menezes de Almeida. Ele menciona a insuficiência da clássica teoria para explicar o fenômeno convencional da administração pública, dado o seu aumento de complexidade nos dias atuais. Bom, o professor argentino Cassagne, que tem também uma obra coletiva sobre os contratos administrativos, eu escrevi um artigo, ele se refere a tensões no âmbito da teoria dos contratos administrativos e menciona novas orientações que propiciam a atenuação dos poderes exorbitantes e menciona os contratos interadministrativos dotados de características diferentes quanto ao exercício das cláusulas exorbitantes, como eu mencionei para vocês. E ampliou-se, assim, a utilização dos contratos no âmbito da administração pública, aumentando seus tipos. Daí se mencionar, nos estudos contemporâneos do direito administrativo, a contratualização como uma das tendências dos modernos contornos do direito administrativo. Na visão do francês Caillois, uma das formas jurídicas de modernização do Estado e de renovação do serviço público se encontra no alargamento do espaço público contratualizado, na contratualização da ação pública, o que significa, então, que a administração usa muito contrato e o que significa a atualização do tema objeto deste seminário, dedicado, então, às contratações públicas. No ordenamento francês, que por muito tempo se manteve fiel às concepções clássicas, inclusive do contrato administrativo, alguns autores mencionam, então, a atual linha de contratualização. Eu vou mencionar uma das professoras, que é a professora Jacqueline Morin-Devier, que diz o seguinte: o uso do contrato não cessa de se desenvolver em diversos setores, alguns
tradicionais em nossos dias. O uso da fórmula contratual está na moda. O todo contrato é visto como forma consensual e de parceria no administrar e nas melhores relações com os cidadãos e entre as pessoas públicas. Bom, no Brasil, além dos tipos contratuais que surgiram há algum tempo, nós também vamos verificar que existem outros que surgiram a partir de 2003. Então, nós vamos ver a concessão patrocinada dentro do âmbito das parcerias público-privadas, a concessão administrativa que foge as duas ao modelo clássico da concessão de serviço público. Nós vamos ver a concessão florestal, o contrato de programa, contrato de rateio, contrato de repasse, acordos regulatórios no âmbito do regime diferenciado de contratações, o contrato de eficiência, o contrato de remuneração variável, o termo de colaboração, o termo de fomento. Então, nós vamos ver figuras novas que não existiam e não tem previsão na 8666. Né? Embora lá no fim mencione que se aplica a outros ajustes, mas muitos deles, então, não se enquadram bem nas disposições da 8666. Quanto à inserção dos novos tipos no âmbito do contrato administrativo, eu já mencionei a vocês, há uma linha predominante de que todos formam um grupo dentro de um módulo contratual ou dentro de uma categoria contratual, né? E o professor Fernando denomina de módulo convencional. Isto, vamos dizer assim, embora haja alguma resistência, mas há uma predominância de englobar tudo isso no âmbito dos contratos, no sentido de que o contrato, então, é um acordo de vontade, vamos dizer assim, que gera obrigações recíprocas. Então, tratando de ajustes celebrados pela administração pública, notoriamente vai haver obrigações da administração e obrigações do particular. Então, no caso de consórcios públicos em que o contrato é feito com entes federativos, existem obrigações dos entes federativos, uns com os outros. Os que fazem parte do consórcio têm obrigações. Há obrigações recíprocas. Então, vamos dizer assim, esta é a essência da figura do contrato. Né? É um gerador de obrigações das partes, seja partes duplas, seja várias partes que estão, então, numa relação multilateral. O CACESE menciona vamos assim, na construção dos trens dos TGVs, né, de rápida velocidade, de grande velocidade, os chamados contratos de troca, que são celebrados para a implementação desse tipo de trem, que envolve, então, um projeto em rede, exigindo o consenso de entes locais, a consulta a comunidades e particulares, havendo múltiplos interesses envolvidos, transporte, circulação, urbanismo, meio ambiente, bens culturais, podendo contrapor interesses públicos maiores, centrais, interesses públicos locais, e ele dá o nome de contratos de troca, envolvendo uma multiplicidade de atores. Então, mas ele denomina de contratos, são contratos de troca. Menciona, então, as relações multipolares. Então, a base de negociação ocorre em função de troca e de concessões recíprocas de todos esses atores para que o trem de grande velocidade possa se realizar numa determinada área, que é o que é difundido, então,
se difunde cada vez mais esse tipo de trens na Europa, que se vai de um lugar a outro com muita rapidez e sem os ônus de aeroporto. Não se tem que chegar uma hora antes, né? Não tem atraso, nada disso, sai tudo na hora e se chega rapidamente de um lugar a outro, que nós não temos aqui no Brasil, porque se esqueceu, então, o transporte ferroviário. Bom, então, quanto ao futuro das contratações aqui no Brasil, o que podemos dizer depois de tudo isso? Então, sim, nós também temos um quadro de uso crescente de contratos na administração pública, e eu não acho que isto vai acabar. Então, a administração vai continuar a contratar, é impossível não contratar na atividade, né? E se há um quadro, vamos dizer assim, como eu mencionei, de corrupção envolvendo licitações e contratos, eu reitero, temos que lembrar que há milhares de licitações e contratos realizados no Brasil todo legais e ilícitos. Não há só problemas envolvendo corrupção nas licitações de contratos. Há milhares em que não há isto. Inclusive, há um papel aqui importante do Tribunal de Contas no acompanhamento até físico, como o doutor Beraldo mencionou. Eu tive ocasião também de estar aqui com o antigo presidente e vi o importante trabalho que o tribunal faz junto aos municípios, inclusive municípios muito pequenos, que, às vezes, os administradores não têm informação adequada nem informação para conhecer toda a legislação na matéria. Então, é possível ainda que surjam novos tipos contratuais, que isto tem a ver, então, com a dinâmica da sociedade, com a dinâmica do Estado, né? E aí nós vamos ter, neste panorama de futuro das contratações públicas, a continuação do importante papel dos tribunais de contas, que fazem não só uma fiscalização a posteriori, mas também, no caso do Tribunal de Contas do Estado, tem a possibilidade de fazer um acompanhamento da efetividade dos contratos, né? Então, os tribunais de contas têm um papel relevante e também eu acho que se torna importante aceitar os novos tipos e não criar resistências. Então, os novos tipos refletem a evolução da dinâmica social, refletem uma mudança na própria maneira do Estado atuar, refletem uma mudança na própria atuação da administração pública e refletem, então, mudança nas concepções do direito administrativo, que hoje não é o mesmo do direito administrativo da metade do século passado. Nós estamos no século XXI, em 2017. Então, hoje, nós temos concepções do direito administrativo que mudaram em relação à sua formulação original, em meados do século XIX, e a sua formulação que existia na metade do século XX, né? E até o fim do século passado. Foi havendo mudanças e nós temos uma configuração hoje do direito administrativo que é diferente, contemporânea, que, vamos dizer assim, expressa mudanças do Estado, mudanças da sociedade e mudanças também na maneira de atuar da administração pública. Então, essas são as minhas considerações. Espero que tenham sido úteis para todos vocês. Estou à disposição. Mais 10 minutos de perguntas, se alguém quiser. A gente tem mais 10 minutinhos. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? É só levantar a mão que a gente leva o microfone. Bem, não havendo, então, quem queira fazer perguntas,
a fala foi tão ilustrativa que dispensa, né, as perguntas. Então, caminhamos para o encerramento. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui, os que estão presencial e aqueles que nos assistiram também pela internet. Reforço aí, acho que tivemos um dia bastante produtivo, não é, com todas estas participações. Então, agradeço a presença de todos, agradeço também a nossa equipe, não é, liderada pela Bibiana, né, nossa Escola de Contas, o Dr. Mendes, Dr. Sérgio, com toda a equipe também que trabalharam para o sucesso desse encontro, a todos aqueles que participaram aqui também como palestrantes, né, emprestando aqui o seu tempo, a sua experiência, para enriquecer aqui o nosso seminário, e especialmente aí a nossa professora Odete Medawar, que faz aqui esse brilhante encerramento e, mais uma vez, comparece aqui ao nosso encontro. Então, agradeço a todos e uma boa tarde, quase noite, a vocês. Muito obrigado.